Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, nós teremos um programa bem especial de uma dúvida bem recorrente. Confesso que alguns anos atrás era a minha dúvida também. Quem nunca, né? Que mamãe aí de filho único não pensa, ai, será que eu tenho um segundo filho? Será que está na hora? Como vai ser a chegada do segundo filho? Então, a nossa psicóloga, Valquíria Pucco, estará aqui hoje para orientar nós papais como agir, né? Com o mais velho aí e a chegada do irmão. Você não pode perder. Se você está na dúvida entre ter o segundo, o terceiro filho, assista o nosso programa, compartilhe com as suas amigas. Inclusive, eu quero pedir aí para vocês, hein? Sempre que vocês virem aí os nossos programas no Facebook, compartilha com as amigas, marque quem você acha que tem interesse e convido todas vocês também para irem nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube também. Porque o nosso bate-papo, como eu sempre conto para vocês, funciona lá 24 horas e agora diariamente também aqui na TV Mais às 14 horas com os mais diversos assuntos relacionados ao universo feminino, materno, dicas de compras, tudo que a gente gosta, né? Agora, ó, se você quer mandar alguma dica pra gente, sugestão de pauta, uma crítica, manda e-mail contato@bcdasmães.com.br. Nós adoramos receber o contato de vocês e ter essa interação aí mais próxima. Agora sim, nós vamos começar o nosso programa para falar sobre a chegada do segundo filho. Estou com ela aqui, Valquíria. Boa tarde, Valquíria. Obrigada por ter vindo novamente aí ao nosso programa para um tema tão importante, né? Porque que mãe não se pega imaginando e pensando, ai, será que eu tenho o segundo filho? Como eu vou me planejar? Às vezes é de surpresa, né? Não dá para planejar. Mas e aí? Esse planejamento, né? O que a mãe tem que ter em mente quando já pensa assim, ai, daqui a um ano eu quero ter um segundo filho, 2 anos, ou eu já tinha isso em mente na minha vida. Eu nunca fui aquela pessoa que, eu vou querer ter filho único. Eu já sabia que eu queria ter 2, 3, 4, 5. Como planejar? Planejar ou não, né? Nossa, que responsabilidade responder isso. Claro que grandes projetos, grandes respostas da vida é sempre melhor planejar, né? Então, uma mudança de emprego, um investimento ou não da carreira, mudar ou não de cidade, fazer uma temporada fora do Brasil, do país. Isso são grandes decisões. Mas mesmo que aquele casal que planeja um filho, 2 filhos, ter ou não o segundo filho, isso já faz uma diferença muito grande, porque planeja, mas filho sempre vem para demonstrar que planejamento não funciona como funciona com outras áreas da vida, né? Exato, é sempre diferente. A gente planeja e é porque diferente. a gente escuta muito assim, eu não vou ter o segundo filho porque esse meu primeiro filho deu muito trabalho, não dorme à noite, não vou ter, e de repente essa mãe fica grávida, esse casal tem um segundo filho, e esse segundo filho se mostra uma criança que dorme a noite inteira, ou o inverso também. Eu vou ter o segundo porque o primeiro foi muito tranquilo, e aí também mostra também que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ai, gente, bom, comigo foi bem isso. Primeiro, eu tive um pouco mais de trabalho. Também eu acho que é muita nossa pressão em cima da criança. Eu tinha grandes expectativas em cima da minha primeira filha. O segundo, a expectativa já era menor, né? A gente já está mais acostumada, então terminou sendo mais fácil. Não sei se para todo mundo é assim. Depois vocês comentem aí se na casa de vocês também foi assim. Mas lá em casa, pelo menos, né, foi assim. Agora, Val, a mãe tá grávida, aí tem o filho mais velho. A gente sempre fica, não sei vocês, comentem aqui também. Ai, eu não vou mais poder dar tanta atenção, ai, vai perder o reinado. A gente se culpa, né? E para amenizar essa culpa e para preparar o irmão mais velho para a chegada aí do irmãozinho na família, como fazer? Eu queria falar um pouquinho antes do que você disse, né? A gente se culpa, então acho que essa é a grande questão, né? Muito. Primeiro tem aquela questão que os pais sempre se deparam, né? Será que eu tenho amor suficiente? Será que eu vou amar igual? Será que com uma culpa gigante em relação ao filho que vai nascer? Será que eu vou dar conta de amar? Porque eu amo tanto, é impossível amar tanto outro ser, eu não imagino isso, né? Então tem essa questão também depois, isso se desfaz porque sabe-se que a gente tem muito mais amor para dar, né? O ser humano tem muita mais condição de amar do que ele realmente acha que consegue. Como preparar essa criança para a chegada do irmão? Incluindo esse discurso na família, né?
a gente às vezes se depara com muitas dificuldades da família em preparar, em falar, olha, você vai ter que dividir, vai chegar um companheirinho, uma companheirinha, devagarzinho introduzindo essa criança nessa realidade. Uma dica que eu acho que é bacana é não fazer mudanças abruptas. Então, a partir do momento que a gente sabe que vai haver a chegada de mais um integrante da família, é começar a fazer essa transição. Então, se a criança que é o filho mais velho, ele ainda está dormindo no berço e aí vai chegar um irmãozinho, então que aquele berço vai ser aproveitado, que isso não se faça nas vésperas de nascer o segundo filho, que isso se faça antes, que se invista nesse outro espaço desse mais velho, porque você não está ainda com o bebê nos braços. O bebê existe no discurso e na barriga da mãe. Então, que a gente vá fazendo essa transição com muito cuidado, já preparando o lugar do mais velho, que será o mais velho, que até então ele era único, né? Então, esses cuidados de arrumar o cantinho, se ele vai passar, vão dormir no mesmo quarto, não tem problema, mas que já faça uma passagem para uma cama, para alguns hábitos, né? O banho que não seja mais banheira, enfim, algumas pequenas mudanças podem ajudar a indicar para essa criança que ela vai ter um outro lugar, mas que é um lugar tão importante quanto aquele do outro que vai chegar. E fazer antecipadamente, né? Até para a criança não associar perder algo, né? Entre aspas, com a chegada do irmão, Sim. que não é, né? Agora, Val, e você acha interessante nós pais colocarmos, vem ajudar a mamãe a trocar a fralda? Você acha legal compartilhar esse espaço? Ou, de repente, tem que se posicionar de alguma outra forma com a criança? Não, super legal compartilhar, super importante, porque você vai introduzindo essa criança, porque é isso, né, Cláudia? Até então, ele era sozinho ali. A gente também precisa entender, e a gente está falando aqui, eu estou supondo, de uma criança que está, sei lá, no máximo no final da segunda infância, vamos lá, até com 8, 9 anos. Porque depois disso, a compreensão é um pouco maior, né? Então, a gente não identifica tão claramente alguns períodos que essa criança que é mais nova pode passar. Ela pode até regredir um pouquinho, né? Pode voltar a fazer xixi na cama, chupadeiro. Que é normal, então, é esperado. Super normal, porque é isso que eu estou dizendo. A criança, ela estava ali aquele tempo todo, aqueles anos todos, sozinha, rodeada de toda a atenção. Então, é isso, dividir o espaço com o irmão mais novo e aproveitar, incluir essa criança aí nos cuidados é muito importante. Pedir, pega lá uma fralda para mim, me ajuda aqui. Que roupa você acha que o seu irmãozinho ou sua irmãzinha poderia colocar agora? Me ajuda. Sempre com supervisão, mas sempre incluindo essa criança. Isso é muito legal, é muito interessante. E, Valquíria, e se de repente, o pai não teve orientação, a mãe, e não fez essa introdução do irmão aí com a criança? Quais são os prejuízos que esse irmão mais velho pode ter futuramente ou mesmo na atual relação com o irmão mais novo? É complicado porque se não incluiu, então tem muita coisa que não se inclui na família, né? Porque é uma mudança muito grande. Então, é para se perguntar o quanto essa criança aí, que é um filho, ele está a parte dessas mudanças que ocorrem na família, né? O que pode se fazer? Quais são os prejuízos? É isso que a gente fala, né? Que a gente percebe. Às vezes a criança começa a fazer mais birra, volta a fazer xixi na calça, pede para volta a chupar, começa a chupar dedo ou chupa chupeta, que já tinha passado dessa fase. E aí o risco é que, se a família não percebe isso, começa a rotular também essa criança, fala, esse fulano, ele é uma criança birrenta, fulano dá muito trabalho, olha só como é que ele se joga, começa a reforçar um comportamento que é uma reação àquele ambiente familiar. Então, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade, de entender que a criança ela não deve, em hipótese alguma, ficar totalmente excluída das grandes mudanças que acontecem no seio familiar. Porque não é fácil, né? Nem para um adulto tantas mudanças, imagina para uma criança, né? Agora, Valquíria, e se
por exemplo, o pai e a mãe, é normal. Ciúme eles vão sentir sempre, por mais que eu acho que os pais tentem trazer, dá aquela pontinha de ciúme, né? Às vezes o bebê é mais novinho, as pessoas vão visitar. Se a pai e a mãe identificou que a criança está com ciúmes, o que fazer para tentar amenizar um pouco essa situação? Porque o sentimento é normal, né? O sentimento é normal, mas a criança não faz a menor ideia do que está sentindo, né? Ela não faz a menor ideia, ela não consegue nomear os sentimentos. Sim. Então, para os adultos, é muito legal que eles comecem a nomear, dizer assim, olha, eu estou percebendo que você está triste, que você pode até falar que você está com ciúme, explicar o que é o ciúme. Você queria estar mais no colo da mamãe agora você está vendo que tem que o seu irmão está ocupando mais o tempo. Aliás, essa questão de colo é muito legal, sabe? Uma outra dica que eu acho que é importante, fazer colo compartilhado, sabe? Não é porque o bebê está no colo, não, dá um jeito, pega, vamos lá, vem aqui junto, fica aqui. É isso, aninhar mesmo também o mais velho, e ele tem essa necessidade. Também é legal autorizar essa criança, viu? Falar, olha, filho, não é porque seu irmão chegou e que a mamãe hoje tá muito, a mamãe, o papai, a vovó, muito envolvido com esse irmão, que você não pode pedir atenção, pedir colo. Se quiser ficar no colo, pede. Quer deitar aqui, deita aqui. Fazendo essa transição. E aí toda a família também ajudar, a vovó, como você citou, a titia, né, a acolher essa criança aí também. Aí agora, eu queria levantar uma questão que, inclusive, eu passei por isso. Quando o meu caçula nasceu, a minha mais velha estava com 4 anos e eu amamentava ainda. E eu consegui fazer a amamentação dos dois em idades tão diferentes. Mas eu queria que você pudesse orientar as mamães aí de casa, depois eu vou dar o meu parecer também, de como fazer isso, né? Porque aquilo que você falou, ou eu tivesse tirado o peito antes do bebê nascer, né? Não tirei, ela foi amamentada durante minha gravidez inteira, quando nasceu também, e para mim era ótimo, viu? Porque às vezes o peito enchia quando nasce o neném, né? Fica tudo desregulado. Eu falava, meu Deus, esvazia aqui para mim. E aí para mim foi tranquilo e eu consegui fazer com os dois em idades tão diferentes. E logo depois ela largou até. E agora e a mamãe que está em casa? Tudo bem fazer isso e como fazer, né? Porque tem momentos que a gente tem que colocar o mais velho para esperar, porque o pequenininho precisa mamar, porque é único exclusivamente o alimento dele ali aquela hora. Como explicar essa parte que eu achava difícil? Porque ela queria também, embora ela já comesse, ela também queria, mas eu precisava garantir que a maior parte fosse para o menor, porque era o único alimento dele, né? Essa é a única questão, colocar cada um no seu lugar, né? Eu acho que essa questão da amamentação, a gente chama de amamentação tandem, né? A amamentação dos dois ao mesmo tempo, dos dois filhos em idades diferentes amamentando. É uma questão que eu acho que é uma particularidade de cada mãe, porque além de tudo há uma exaustão, né, Cláudia? Você está amamentando um bebê pequeno durante a madrugada, durante a noite, naquele momento que ele dorme vem o outro. Então é uma questão particular. Né? Não tem problema nenhum, ou você tirar antes, ou a criança amamentar, não causa trauma, também não cria dependência, não tem problema nenhum. Essa coisa do aconchego, e aí a gente também pode perceber, não só a relação da mulher, da mãe enquanto mulher também, que precisa se perguntar se para ela tá legal aquilo, é uma decisão super particular, mas também precisa entender qual é a necessidade daquela criança, né? Se a criança precisa muito dessa transição, se dá para ir desmamando com uma certa tranquilidade. Então, é muito particular isso. Eu acho muito bacana quando a mãe consegue dar conta dos dois. E para fazer a transição, não é diferente do nascimento do irmão para outras áreas. É indicando que a mais velha, o mais velho, já tem um outro lugar, tem outra responsabilidade e vai ocupando uma outra posição diante dessa família que se arranjou de uma forma diferente com a chegada do segundo filho. Olha, agora eu vou fazer a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo quer. Qual é o melhor tempo para esperar aí a chegada do segundo filho? Se existe um tempo ideal? Eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho. Nós vamos para um break super rápido e na volta vai ser essa pergunta que eu vou fazer para a Valquíria. Já volto.
Voltamos aqui com o nosso ABC das Mães. Lembrando para você que chegou agora, o tema de hoje é a chegada do segundo filho. E aí, como agir, né? Ter ou não ter? E antes de ir para o break, eu falei aqui a pergunta que não quer calar, que todo mundo sempre faz lá dentro do grupo do ABC das Mães, é a seguinte. Gente, quanto tempo eu espero para ter o segundo filho? É melhor já ter seguidinho, no máximo 2 anos de diferença? Ou é melhor eu esperar o meu mais velho ter 5, 6, 7, 8, 10 anos? E aí, Valquíria, existe receita? Se tiver, passa. Se você também tiver, passa. Eu acho que não. Que pergunta é essa? De novo, Não jogando tem, né? a bola para mim numa pergunta que não tem resposta, né? Qual é o melhor momento? Eu acho que a consideração que a gente pode fazer aí é que para a criança tanto faz, né? Assim, vai ser bom porque vão crescer juntos, vai ser bom porque um vai proteger o outro. Isso é uma caixinha de surpresas, como a gente já falou, filho é uma caixinha de surpresa, não existe melhor ou pior para a criança, para os irmãos, a família se arranjando de qualquer maneira, é uma coisa que pode dar certo, pode dar errado, vai dar certo em alguns momentos, vai dar errado em outros. A pergunta, na verdade, ela precisa ser vista, ser feita, ser realizada pelo ponto de vista do adulto, né? Esses pais, essa mãe, essa mulher, esse pai, ele está preparado para o segundo, para mais um filho agora? É melhor esperar? É melhor nesse momento de vida já entrar, encarar aquela demanda de criança pequena de uma vez ou não? Né? E a gente está falando de gestação, mas isso também pode servir essa reflexão para adoção também, né? Adotar um segundo filho, essa pergunta, ela sempre deve ser feita pelo ponto de vista da pessoa, né? Porque filhos, a gente acha que não vai crescer, em algum momento vai crescer, vai dar outro tipo de trabalho. Para ser pai e mãe, a gente não pode esquecer que tem que haver uma disponibilidade, né? Então, você está disponível para as demandas que vão aparecer com o surgimento de mais uma criança, né? Você já tem as demandas elas vão mudar, vão aumentar, você está disposto ou disposta a isso agora? Acho que essa é a grande questão. Às vezes as pessoas não se fazem essa pergunta, né? Não, e olha que importante, a gente sempre pensa, ela tá falando aqui, e eu sempre pensava assim, será que a minha filha vai sofrer? Eu vou tirar tudo dela para dar para o outro, pensando na criança. E é o que ela falou para a criança, tanto faz. Vão existir as demandas, né? Vão existir momentos bons, momentos ruins, mas a pergunta que você tem que fazer é para você mesma. Gente, ela falando isso, eu fazia isso. Eu ficava preocupada com a minha filha. Em nenhum momento eu errei. Errei não, né? Porque depois eu acertei. Eu não pensava em, será que eu estou preparada? Será que eu quero? Eu pensava nela, né? Era sempre na minha filha, em como seria para ela ter um irmão, o quão importante seria, né? No momento de engravidar. Eu já sabia que eu queria ter mais filhos, mas seriam 4 anos de diferença ou 10, eu pensava nela. Né? E não, eu tinha que ter pensado em mim. No final deu tudo certo, mas o correto, então, é nós pensarmos em nós mesmos. Até passa pela questão do filho também. Eu quero ter 2 filhos com idades muito distantes, já passou muito tempo, agora que eu já criei eu estou num momento da minha vida onde eu estou disposta a ter outro filho. Passa também, tudo vai passar por esses pais, por esses genitores, pelos responsáveis por essa criança, por essa família, do que eles supõem, do que eles imaginam, do que eles desejam como família, como arranjo de família. Então, para a criança, tanto faz se vai ter um pequenininho, se vai ser diferente. É isso, as famílias elas são diferentes, há uma diversidade enorme. Porque depois não vai ter companhia, porque é muito longe. Mas tem amigos, tem primos, tem parentes. As famílias elas se arranjam de formas distintas. Tem as famílias postiças, que são aquelas que se encontram na vida, que se aglomeram, amigos que filhos crescem juntos. Isso é muito saudável. E é muito bom, né? Quero até mandar um beijo para os nossos amigos que crescem juntos aí, pessoal do G5D, que sempre assiste aí o nosso ABC das Mães. Um beijo para vocês. E é legal, né? Foi um encontro entre famílias que se tornou aí também uma grande família. Agora, voltando um pouquinho para falar do ciúme. Quando nasce, é normal ter ciúme, vai ter, porque todas as pessoas vão ver o bebezinho, né? É normal.
Agora, até quando é normal o irmão mais velho ter ciúmes do caçula? Quando o pai ou a mãe deve prestar atenção e falar, opa, alguma coisa eu tô errando, alguma coisa não tá legal, e procurar ajuda, enfim. Até que tempo é aceitável a gente presenciar, assim, momentos de grandes ciúmes aí do irmão mais velho? Eu vou te devolver essa resposta com uma pergunta. Você já viu adulto ter ciúme de irmão adulto? Ah, eu já. Pois é, isso é uma coisa que acompanha as pessoas, né? Ciúmes, de rivalidade, isso está presente, né? Faz parte ali da constituição da família. Eu diria que procurar ajuda, por isso, em casos muito extremos, porque eu me arriscaria até a dizer, sem conhecer as famílias que passam por essa situação, que quando há algo muito extremo, de muita agressividade, você percebe que a criança está sofrendo muito, aumentou muito a birra, ou está muito triste, ou regrediu demais, que tem outros fatores associados, né? E aí pode estar evoluindo para uma baixa autoestima, mas olha, Cláudia, eu também arrisco a dizer que isso é uma parcela muito pequena que vai desencadear numa necessidade de um especialista para essa questão. Na maioria dos casos, as famílias conseguem e devem conseguir, como próprios especialistas dos filhos, porque os primeiros especialistas dos filhos são os pais, que conhecem a criança antes de qualquer outro psicólogo, psiquiatra, neuro. Os pais sabem quando aquela criança do que aquela criança está precisando, como ela está sofrendo, se está sofrendo demasiadamente ou não, se tem alguma coisa que chama a atenção ou não. E se precisar de uma orientação, até é válido, mas geralmente os pais conseguem. Não diria uma idade, eu não tenho como dizer uma idade cronológica. Eu acho que é mais indo pela observação e o comportamento. Se alguma coisa fugiu muito da curva de sofrimento daquela criança, se a família necessitar de uma orientação, vale a pena. Mas não necessariamente tirar a criança para passar por sessão de psicoterapia, por exemplo. Não vejo necessidade. É o curso normal, né, da vida, é as relações entre irmãos, entre familiares, normal. O que é importante, é normal, o que é importante é isso, incluindo cada vez mais esses dois irmãos, porque também a família vai se deparar no futuro, pode se deparar no futuro com uma outra questão que ela não estava preparada, que é o ciúmes do mais novo com relação ao mais velho. Né? O porquê que ele pode mais, porquê que ele tem mais liberdade, porque eu sou sempre... Então, isso, a família vai lidar com essas situações ao longo da vida, de mediar ali aqueles conflitos que vão aparecer. E no caso da rivalidade, como você mencionou, e aí como o pai e a mãe devem se portar também? Observando, pontuando, porque a rivalidade também tem uma fase que eu acho que é normal entre todas as crianças, né? Entre todas as crianças, entre todos os adolescentes, tem até adulto com rivalidade. Sempre, né? Tem até adulto com rivalidade. Como que os pais devem fazer? Em hipótese alguma, tomar partido de um ou outro. Mediar e falar, olha, se a coisa passa ali do limite, uma discussão mais acalorada, olha, não é assim que vocês vão resolver essa situação, pode parar, senta, conversa, ou então vai cada um para um lado. Não permitir extremos, como, por exemplo, briga física, e isso não pode. Então, a família tem que estar de olho, tem que apartar mesmo e tem que orientar. Olha, esses momentos, por mais difíceis que sejam a disputa, a rivalidade, é uma grande oportunidade que a família tem de ensinar essas relações interpessoais dentro de casa. É um prato cheio, porque ali é uma grande escola. Dentro do aconchego do lar, dizer, não é assim que você está agindo, que você vai agir com uma resposta. Não, olha, escuta. Você também fala devagar, coloca o seu ponto de vista, argumenta, sempre estimulando que eles tenham argumentos, que eles trabalhem mais com ideias do que de forma tão intempestiva às vezes, né? E educar é isso, né? Pontuar, olhar, observar, né? Fazer o nosso papel ali. Então, o recado foi dado aqui pela Valquíria, né? Não tem receita, né? É muita conversa, as famílias vão se ajeitando. Então, se você quer ter o seu segundo filho, está no seu momento, que é o principal que você falou, né, Valquíria? É o nosso momento, você como adulto, fazer a sua reflexão. Aí a hora é certa. Cada um que decide aí como que vai escrever a sua própria história, né, Cláudia? Não tem receita.
Se Não tivesse tem. também até eu queria. Não é? Acaba menos. E ó, vai rolar ciúme, vai rolar tudo. Mas aí é pontuar, porque o amor, depois que você vivencia, e eu lembro até hoje, quando eu cheguei da maternidade, minha filha tinha 4 anos, sem ninguém falar nada, eu não falei absolutamente nada disso pra ela. Ela falou, ai mãe, obrigada, você deu o maior presente da minha vida. Aquilo foi impagável. Depois rola briga de vez em quando, ela pega o brinquedo dele, um morde, o outro... Mas eu lembro daquele momento e eu sei que foi bom. E está sendo prazeroso e vai ser ainda mais, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, Eu que Valquíria, agradeço. por ter vindo mais uma vez. Semana que vem, Valquíria está de volta também para mais um super assunto aqui com a gente. E agora, vou finalizar o nosso programa, como sempre. Vou mostrar o look de hoje, que é, sabe de onde, gente? Da Carme Blue Modas. A Carme Blue vocês encontram lá no Parque Shopping São Caetano e também no Shopping ABC. Os sapatos que vocês viram é da Rosa Choque. Já passou o sapato, mas ó, amo, super confortáveis. Ah, e sabe o que eu quero falar também pra vocês? Os acessórios são da Carme Blue também. Isso é muito legal, uma loja onde você encontra tudo, né? O look, os acessórios, eu adoro isso. Um beijo aí pra todos da Carme Blue, pra Clau principalmente, tá? Quero agradecer também a make de hoje, que é da Lígia Alessa, o cabelo da galera lá do Mamãe Que Disse, e dizer que amanhã tem mais ABC das Mães e eu espero vocês às 2 da tarde, tá bom? Um beijo, até amanhã.